Aleluia. Daqui a pouco passar para a Levita. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol, e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouro dessa terra, incomparável és pra mim. Sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi, teu amor, machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Aleluia. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol, e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouro desta terra, incomparável és pra mim. Diga, por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi, como a flor, machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi, como a flor, machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Diga pra ele, por amor, Senhor. Aleluia. O Senhor foi, vai tomar um flor, machucada no jardim, aleluia. Morreu por mim, pensou em mim. Ele nos amou. Aleluia, bem forte a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Mas ele ressuscitou. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, pagou o preço, mas ressuscitou, está sentado aqui nos Pai de poderoso, ele intercede por nós. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício
sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos que tuas mãos, graça eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos a Cristo que desceu, Cordeiro de Deus, morreu por mim. Aleluia! Mas ressuscitou, vencedor, Ele está de reinar, Ele reina. Graça de Deus, Senhor, por estar, Deus voltou, Pai. Graça de Deus, soberano, nessa noite, aleluia. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou-me a comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que desceu, Cordeiro de Deus, morreu por mim. Mas ressuscitou, digno é o Senhor, elevo minhas mãos a Cristo que desceu, Cordeiro de Deus, morreu por mim. Mas ressuscitou, digno é o Senhor, mas ressuscitou. Nós cremos, ressurrectos, nós cremos que seu Pai virá, ressuscitou. Diga vencedor, digno Senhor, e aqui na sua boca, nossa graça é Senhor, é digno Deus, é digno Pai, estamos aqui, Senhor, aleluia. Glória ao Senhor, somos gratos, Senhor Pai, é digno nessa gratidão, seja glorificado, exaltado, aleluia. Só o Senhor é Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Se quiser uma oportunidade essa noite, uma aula, aleluia, uma bênção, um testemunho, saúde aos irmãos, amém? Aleluia. Senhor, Ele vai receber, amém? Aleluia. O testemunho sempre Ele edifica a igreja. Toda a Bíblia está aqui, toda a fé. Aleluia. O teu testemunho pode acrescentar
sentar, aleluia, a fé. A fé de alguém nessa noite, aleluia. Nunca deixe de contar, aleluia. Tentaram me parar, me fazer desistir, mas eu não vou negar a fé que há em mim. Eu tenho a missão e vou seguir Jesus, porque eu não abro mão do Evangelho da cruz. Mesmo que pedras venham contra mim e com palavras queiram me intimidar, maior é aquele que está em mim. Com Jesus sempre vou me levantar. Eu olho pra Jesus, o amor de Deus na cruz. Eu clamo a papai, homem com seu poder. Eu olho pra Jesus, o amor de Deus na cruz. Nada pode parar o autor da vida. Ninguém pode parar ele. Aleluia. Declaro essa noite, eu creio que ninguém vai parar. Ele está comigo. Mesmo que pedras venham contra mim e com palavras queiram me intimidar, maior é aquele que está em mim. Com Jesus sempre vou me levantar. Eu olho pra Jesus, o amor de Deus na cruz. Nada pode essa noite. Aleluia. Olha o silêncio todo, tá que Deus eu vivo pela fé e tenho um Deus que sente a mão pra levantar. Eu sei que Ele é iludido e é poderoso pra fazer além. Ele faz além. Essa é a hora, Deus toca, renova, transforma. Tenho vida em Deus, vida em Deus. Força em Deus, esperança em Deus. Tenho tudo em Deus. Eu olho pra Jesus, diga, o amor de Deus na cruz. Eu amo a paz, homem com seu poder. Eu olho pra Jesus, o amor de Deus na cruz. Eu amo a paz, ele nada pode parar, Senhor. Nada pode parar o autor da vida. Nada pode, aleluia, parar o autor da vida. E eu creio que Deus está aqui nessa noite para gerar na minha e na tua vida mais e mais, aleluia. Eu creio que é aquilo que nós precisamos. Glória a Deus, aleluia. Toda honra, toda glória, seja dado no nome do Senhor nessa noite de bênção, né? Glória a Deus, Ele está na casa. Diga graças a Deus. Aleluia.
Mesmo quando falo, eu sei me ama, está presente a me cercar em todo o tempo. Aleluia! Eu sei que ama, eu sei que ama. Prosto diante da cruz, vejo o sangue de Jesus, nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Nada pode parar de separar. Glória a Deus. Diz a Bíblia que o Senhor não pode declarando que nada poderá se separar do amor de Deus. Eu creio. Tu és meu guia, meu protetor. Tua mão me firma, eu sei me ama, eu sei me ama. Próximo diante da cruz, vejo o sangue de Jesus, nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Céu está cheio de tua glória, Pai. A terra está cheia de tua glória. Nós profetizamos nessa noite, esse lugar. Cheia da tua glória, mais e mais, Senhor. Diga para ele: nunca houve um amor, Pai, como o teu. Aleluia. Não tenho Deus, Pai. Nunca houve Deus a repetir. Seja declarado, Pai, nessa noite. Sou declarado nessa noite. O véu se rasgou, aleluia. Adoro, Senhor, o véu rasgou. O caminho abriu. Não posso mais estar. O véu rasgou. O caminho abriu. Não posso mais estar. Vem forte para Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Continua adorando. Diga para ele. Aleluia. Vai deixar você perder o brilho do primeiro amor. Glória a Deus. Vai dar a Deus. Aleluia. Estou no meu jardim, tranquei a porta e abri meu coração. Minhas raízes com minhas lágrimas, voltar de adoração. Senhor, eu quero viver do primeiro amor por ti. Eu quero que ele se perca. O desejo de
a porta e abrir meu coração. Minhas raízes com minhas lágrimas, lugar da adoração. Senhor, quero que o tenha ouvido o primeiro amor. Eu quero que você diga o desejo de te amar. Senhor, que minha história todos os dias só pra te adorar. Quero ser chegado e minha essência já te particular. Glória a Deus, Deus, alimentar a história nessa noite, diga graças a Deus. Aleluia. Vai ceiar nessa noite, amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Olha que ele traz mais novo a mensagem. O traidor Senhor com ele. Aleluia. A mesa, o pão, o vinho também. No peito maduro, Aleluia. com aquilo que vem, de um lado sorriso, Glória a Deus. oração, ele abençoa e bate o pão, e lava os pés daqueles fiéis. E o mesmo trato recebe assim. Deus de mil pão, ao invés de rancor, Aleluia. lavou nossos pés. Glória a Deus. Com a dor. Naquele partido estava todo meu ser, partido por mim, Deus viver. No vinho do amor, no sangue do perdão, esse é o meu glória e a salvação. Naquele partido
palmas, diga graças a Deus. Ele pensou em mim, ele pensou, aleluia, na igreja. Aquele que está no seu momento, por aí, aleluia. Jogarinhos, estão jogados nas calçadas, os que estão desprezados, esquecidos. Aleluia. Ele morreu, mas ressuscitou. Glória a Deus, aleluia. Foi tentado o Rei dos Reis, humilhado por quem não conheceu, veio padecer, mas ninguém o recebeu. Sofreu tanta solidão, foi levado até a cruz, mas se entregou. Aleluia! Ele venceu até o fim. Aleluia! Não desistiu, não se entregou antes do tempo. Ele veio e disse para o Pai: Pai, eu te entrego o meu espírito. Ele vai nascer em Deus. Aleluia! Glória a Deus, naquele dia, há 12 mil anos atrás, por mim e por você. Aleluia! Aleluia! Aquela cruz pelo mundo carregou Jesus. Ele veio para dar amor, mas ninguém lá aceitou. Foi levado para a morte do Senhor. Todos que humilharam por diante de Pilatos, mas não quis julgar. Foi levado para Herodes, Herodes o condenou, pois eles não sabiam que esse homem veio ao mundo por amor, por amor. E a paz vos deixo, a minha paz vos dou, por amor, só por amor, por amor. Por amor,
aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Celebra aquele que vive nessa noite, amém? Mais mais, porque ele está aqui nessa noite, graças a Deus. Vamos celebrar, está passando para a irmã Ana louvar. Louvado seja o nome do Senhor, Levi também. Louvado seja o nome do Senhor, para sempre seja agradecido e adorado. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu não
Glória a Deus, amém? Oportunidade com a Larissa, né? Que está conosco também essa noite. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Você que quer a oportunidade para botar uma bênção, fica à vontade, amém? Aleluia. Tem alguém no nosso meio que quer botar uma bênção, dar uma saudação, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Tens que, aleluia, guardar o testemunho, tem que contar para edificar, aleluia, edificar a igreja. Senhor, aleluia, se agrada quando nós contamos as suas obras, amém? Aleluia, as suas boas obras que Ele realiza na nossa vida. Aleluia! Glória a Deus. Olha, viu como Deus confirma? Aleluia. Aleluia. Contar as maravilhas, as bênçãos do Senhor. Ficar atento, ligado. Dentro da casa do Pai tem que ficar atento, amém? Aleluia. Ligado que Ele está na casa. Diga graças a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Só baixar aqui. Baixar não vou. Só dar aqui o louvor para ela. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Creio que o Senhor se faz presente e está operando maravilhas. Amém? Aleluia. Creio que vai ter revelação de aliança. O Senhor está operando nessa noite. Glória a Deus, aleluia, através da revelação de aliança. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Para sempre seja engrandecido e adorado. Aleluia. Glória, glória, glória. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Eu Santo. sempre digo para os levitas para elas virem já com o louvor pronto, né, para na hora não ter, aleluia. Porque a internet às vezes ela não ajuda, né? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o Senhor está no controle. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia, aleluia. Glória, glória, glória. Senhor amado, igreja participa. Amém. Já como pode ainda adorar, se não tem motivos pra cantar, abandona esse Deus que morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos com bem materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Já você não tem motivo, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus sou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Aleluia. Glória, glória. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito. Já não pode ainda adorar, se não tem motivos pra cantar, abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem mesmo por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Já você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar,
A Ele toda a honra e toda a glória. Amém, igreja? Amém. Saúde a todos nessa paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Olha só, a música do Jó retrata a vida de um homem que quase perdeu a vida, só não perdeu a esperança. Aleluia. Mas, aleluia, Deus deu uma nova vida ao Jó. Aleluia. Deus restituiu tudo aquilo que ele perdeu. Aleluia. Deus deu uma nova vida a ele. E hoje pela lei dos homens, tá? Se comemora o que? A Páscoa. A Páscoa é nova vida, é ressurreição. Aleluia. Quantos, aleluia, não estão mortos totalmente, mas quando aceitam o Senhor como único sujeito Salvador, é uma nova vida, é como se fosse uma ressurreição, é a Páscoa, aleluia, daquela pessoa, e o reino celestial se alegra, o reino celestial entra em festa, porque isso é a Páscoa, aleluia, é Páscoa no reino celestial. É quando o pecador se arrepende. Aleluia, ele tem uma nova vida e ele tem uma ressurreição para Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aí os anjos comemoram. Seu glória, glória ao Senhor, louvado seja Deus. Aleluia, mais uma Páscoa no reino celestial. Mais uma vida. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. E quando eu comecei agora, povo, eu comecei falando sobre a Páscoa também, falando sobre a lei dos homens. Aleluia, glória a Deus, porque o próprio Senhor Jesus, ele seja mediante a lei dos homens. Seja mediante a lei dos homens. Aleluia. Hoje se comemora a Páscoa, que é o nascimento de Jesus, que é a ressurreição de Jesus. Assim como tiraram um dia para comemorar o nascimento de Jesus. E muitos ainda acreditam, Jesus não nasceu nesse dia. Mas não é gente saber, aleluia, não é gente saber a data exata do nascimento. Basta saber a data que ele nasceu em nossos corações. Aleluia, glória a Deus, é isso, gente. Basta saber a data que ele nasceu no nosso coração. Senhor, está sem Cristo, Senhor, como único suficiente Salvador. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Então, quando se comemora a Páscoa, aleluia, se comemora a ressurreição de Jesus. Entretanto, Jesus morreu na sexta-feira. Tá? Para esclarecer um simples detalhe. Jesus morreu na sexta-feira. Mas se comemora no domingo. Mas de cabeça, de sexta até domingo, dá quantos dias? 2 dias. Dá 2 dias. Então não bate certo essa conta. Terceiro dia. Porque na Bíblia é bem claro, o terceiro dia ressuscitou. Mas está aí, não importa. Aí alguém vai dizer, não, porque a Bíblia não importa. Não, a Bíblia inventou. Diferente. A lei dos homens. A lei dos homens. Tá? Se deixar para comer o grande velho, se deixou comemorar no domingo a ressurreição, porque na segunda é preciso trabalhar, e no domingo é um dia bem mais apropriado, é um dia comemorar, um dia festejar, é um dia bem mais favorável. Tá, gente? Para você poder bem entender. Tá? Então, a gente pode se comemorar no domingo, porque a lei dos homens, o homem lá disse, não, vai se comemorar no domingo, então a gente comemora no domingo, tá? Mas sabendo nós, aleluia, que se realmente fosse o pé da letra, seria na segunda, para dar certo os 3 dias. Mas isso não tem nada a ver, como eu disse. O importante é saber que ele nasceu para nós, entendeu? E não foi no dia 25, ele nasceu para nós no dia que acendemos o Senhor como suficiente Salvador, e que a Páscoa para nós, aleluia, não importa se é comemorado no domingo, não tem nada a ver. O importante, gente, é de saber que cada um de nós, você que hoje está aqui presente, cada um de nós somos como se fosse, aleluia, um chocolate. Você
diferente uns dos outros. Assim como cada um de nós, gente, temos o nosso próprio sabor. Não importa se tem um que é um pouco mais amargo, não importa se tem um que é um pouco mais doce, não importa se é um maior ou menor, um gordinho, né? Um mais magrinho, não importa, importante todos nós fazemos parte ali, aleluia, dessa caixa, aleluia, posso dizer que essa caixa de oração aqui é como se fosse essa caixa de chocolate, tá? E cada um de vocês, incluindo eu, somos bombons que está dentro dessa caixa de chocolate, aleluia. E não importa, o importante é que todos nós temos um sabor, tá? Temos um sabor. E a pessoa vai dizer assim, não, Vitor, mas na Páscoa tem o ovo da Páscoa e tal. Por que o ovo da Páscoa? O ovo da Páscoa, porque em cada ovo contém um recheio. E traduzindo realmente para a biologia, o ovo, em cada ovo contém o quê? Uma membrana. Esse embrião, ele é o quê? Vida, ou seja, uma nova vida. É por isso que existe esse traduzido da biologia para o ovo de chocolate. Aleluia. E cada um de nós somos este ovo. Aleluia. Mas, entretanto, o nosso recheio não é simplesmente um chocolatezinho qualquer. O nosso recheio é Cristo Jesus, que está dentro de cada um de nós. Amém, igreja? Glória a Deus. Então vamos ficar de pé para nós orarmos. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ficar de pé para nós orarmos. Aleluia. E você, aleluia, tem um valor todo especial. Você tem um valor todo especial. Porque você está dentro, aleluia, da casa de oração. Dentro dessa caixa de chocolate. Aleluia. Não importa as diferenças. Não importa se é maior, se é menor, se é gordinho, ou se é magrinho. Não importa. O importante é que todos nós estamos dentro dessa caixa de Cristo Jesus, que é a casa de oração. Aleluia! Então, aleluia, nós vamos orar, aleluia, pelo dízimo de oferta. Vitor, mas eu não tenho. Quem disse que você não tem? Só a tua vinda aqui já é, aleluia, um grande privilégio. É um dízimo, é uma oferta que você se oferta de todo o coração. Aonde você tirou, aleluia, do dia que era 24 horas, tirou, aleluia, esse tempo para estar aqui. Se você está dizimando na casa do Senhor, aleluia, glória a Deus. Se tiver, aleluia, se tiver alguma coisa, não, mas eu tenho algo para dar, alguma coisa espécie, amém. Se tiver, amém, em espécie. Mas se não tiver, aleluia, o verdadeiro significado é a tua vida, é a vida de cada um. Glória a Deus. Por isso, jamais se envergonhe na hora dos dízimos e ofertas. Aleluia. Diga, Senhor, eu tenho algo maior que a minha vida. Aleluia. Eu sou o teu dízimo. Aleluia. Eu sou a tua oferta. Então, Senhor, eu estou aqui para te louvar e te adorar. Amém? Vamos fechar o nosso olhos e orar? Aleluia. Maravilhoso Deus Todo-Poderoso. Pai, muito obrigado, Senhor, meu Deus. Senhor, por todos que estão aqui nesta noite feliz, neste santo lugar, Pai eterno. Obrigado, Senhor, meu Deus. Senhor, por esclarecer um pouco mais, Senhor, meu Pai. Senhor, meu Deus, sobre a Páscoa, Senhor. Sabemos agora, Senhor, que todos nós, Senhor, somos este ovo, Senhor, e que o recheio é Tu que estás dentro de nós. O recheio é Tu, Senhor, e que essa pessoa, Senhor, possa, meu Pai, realmente ter este recheio, que é a Tua presença, que é o Teu sobrenatural. Não importa o seu sabor, não importa, Senhor, o seu formato, se é gordinho, se é magrinho, não importa se é maior, se é menor, não importa, Senhor. O importante, Senhor, é que todos nós somos aqui nessa caixa, chamada casa de oração. Aleluia, Pai. Muito obrigado, Senhor, meu Pai, por todos aqui presentes. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por
Senhor. Muito obrigado, Senhor, meu Pai, que eles possam sair daqui, meu Pai, mais renovado. Meu Pai, eles possam sair daqui, meu Pai, mais diferente, sabendo que eles têm um verdadeiro sabor, que é a tua presença dentro deles. Meu Deus, e que cada um, Senhor, se ofereça um para o outro, meu Deus. Senhor, como serenata de amor, como garoto. Meu Deus, que cada um, Senhor, compartilhe do verdadeiro amor, do verdadeiro sabor, do amor ágape. Meu Pai, que é o amor puro um pelo outro. Deus maravilhoso, Deus eterno, sobrenatural. Obrigado, Senhor. Obrigado pela presença de todos. Obrigado, Senhor, meu Pai. Obrigado, meu Deus, por tudo de bom, meu Pai. Deus eterno, maravilhoso. Senhor, eu te peço, Senhor. Eu te peço, meu Pai. Eu te peço, Senhor, que, meu Deus, o Senhor concretize na vida de cada um qualquer promessa tua, Senhor. Até a janela do céu é uma bênção sem medida, meu Pai. Não é promessa do diácono Brito, não é promessa do pastor José, não é promessa, meu Pai, da pastora Augusta. Não. É tua promessa, Senhor Jesus. É a tua promessa de abrir as comportas dos céus e derramar essas bênçãos sem medida ao teu povo, Senhor. Deus eterno, Deus maravilhoso, Deus de glória, Senhor. Muito obrigado pela certeza da vitória e que todos possam dizer amém. Que merece. Obrigado, aleluia. Pastor, posso tocar qualquer louvor aí que a gente vamos cantar junto? Aleluia. Vamos cantar um louvor, gente, todos juntos. Aleluia. É como se cada um de vocês estivesse aqui na frente, porque o tempo é curto, não dá para dar oportunidade para todos. Aleluia. Não dá para dar oportunidade para todos, porque tudo é com ordem e decência. E como eu já falei, né, pela lei dos homens, o próprio Senhor Jesus, para a gente respeitar a lei dos homens. Se a gente demorar muito, pode ter alguém que pode reclamar e tal. Então, vamos todos cantar em uma só voz, como se todos nós estivéssemos aqui na frente. Aleluia! Glória a Deus! Se a ideia de você está na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eita glória! Senhor Deus, eu sou uma serenata, Senhor. Glória a Deus! Foi por amor, foi por amor, foi por amor. Glória a Deus! Vamos voltar aí. Vai saber, pastor? Vamos cantar mais uma coisa, mais uma coisa. Eu gosto. Glória a Deus. Aleluia. Se você quiser louvar, aqui na frente, glória a Deus, aleluia. Deixa Deus usar. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Foi por amor e sempre será por Glória a Deus. amor a Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos falar junto, né? Como o Tiago falou, em nome de Jesus. Creio que todos conhecem esse louvor. Damos louvor em aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deixou sua glória, por amor, por amor. O seu sangue derramou, grande amor. Aquela feira dolorosa, sempre eu não mereço a sua glória. Sou sua graça, eu me rendo você com amor. Eu me rendo você com amor. Eu me rendo você com amor. Eu me rendo.
quando é a estrela da manhã, o poder de Deus como da vida, o Filho da paz, é um dia sagrado, Santo de Israel, luz do mundo. Jesus Cristo Nazareno, aleluia, que ele disse a palavra, estes mortos que trazem tempos mortos, sigam, prega o reino, prega o evangelho, essa é a vontade do Senhor, ele fala do mundo, pregar todo aquele que crê como já está salvo, e aquele que não for batizado, e não crê está condenado, aleluia, isso para ver discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Receba a paz de Deus. Glória a Deus, chamando para todos nós. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória, glória, glória. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Deixa uma palavra de Deus para nós. Nessa noite de ceia, onde Jesus está aqui. O Espírito está aqui, vai ser conosco. Em João, Evangelho de João 3,16. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Fala assim, a missão do Filho. Porque Deus chamou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Glória a Deus. Foi por amor. Aleluia. Esse amor, aleluia. Deus é Deus de amor. Esse amor veio de Deus. Aleluia. Foi por amor. Pode sentar. Glória a Deus. Aleluia. Fique atento para a palavra do Senhor, porque a fé pelo revelar de Deus. E aí o milagre acontece quando nós tomamos posse. Tudo que sai daqui do altar é para você, é para nós receber. Aleluia. Então aqui fala sobre o amor. Foi por amor. Foi por amor que Jesus veio nessa terra. Porque Deus nós amamos. Deus amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, por amor, Jesus veio. Aleluia. Por amor, o Pai eterno, e amor à humanidade, amor à população do planeta Terra, que são milhares e milhares. Nações e nações, foi por amor. Porque o plano de Deus era salvar.
E fala que Deus, por amor enviou Jesus. Por amor, ele veio nessa terra. Nasceu do ventre de Maria, mas já era. Veio nessa terra, pegou o corpo para ser sacrifício por nós. E Maria agradou o coração de Deus, está lá na glória, Maria. Que quando ela recebeu a notícia do anjo, ela disse: faça conforme Deus quiser na minha vida. Eu sou uma mulher feliz, irmão. Quem faz a vontade de Deus é feliz. Eu sou feliz. Eita, glória. Você me chamou por amor. E hoje eu estou aqui pregando a palavra dele. Eita, glória. E fala que Jesus, por amor, ele veio nessa terra. Fala que ele tinha compaixão, misericórdia das pessoas. Começa a fazer milagre e maravilha. O cego enxergou, o paralítico andou, o mudo falou, o leproso ficou limpo, até o morto ressuscitou por amor. Tudo isso foi por amor. É por amor. Jesus fez tudo isso. Onde ele olhava, tinha pessoa doente, sofrendo, e ele ia lá. Viúva da cidade de Naim tinha pedido marido, agora ele enterrar o filho. Por amor de Deus, entrou naquela cidade, tocou no caixão, a criança ressuscitou. E teve alegria, porque o amor de Deus traz alegria. O amor de Deus é tremendo, e Jesus era Deus na terra, estava fazendo milagre e maravilha. Por amor. Por amor, Jesus. Ei, na hora que Pedro não te pegaram nada, trabalhou a noite toda, estava lavando a rede, está pensativo, o que agora vai acontecer? Meus filhos estão com fome, minha esposa está com fome. Mas o Senhor chegou na hora da crise, porque Jesus é amor. Jesus chegou lá e disse: Pedro, me presta teu barco, disse: pode pegar aí. Então, tudo que nós fazemos para Deus, o Senhor, Ele nos abençoa. Quem planta, colhe. Pedro não tinha peixe, mas tinha barco. Ele emprestou para Jesus. E aquele que empresta para Jesus recebe. Jesus não deve para ninguém, ele abençoa. E naquele momento depois, que ele ministrou a palavra, a pessoa era curada, liberta, informada. Chegou a vez de Pedro. Jesus disse: Pedro, pega teu barco, vai lá para aquele lugar fundo, lá numa lança rede. Senhor, eu já trabalhei a noite toda, não peguei nada. Mas Pedro viu que Jesus tinha poder e autoridade nas palavras. E ele viu que Jesus estava ministrando, pessoa era curada, liberta e informada. Disse: Senhor, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. E quando nós cremos na palavra do Senhor, nós recebemos vitória. Quando nós cremos nessa palavra aqui que sai desse livro aqui, livro, a Bíblia, a palavra de Deus, o verbo se fez carne e habitou entre nós, é a palavra de Jesus, o Palmeiro que desceu do céu. E ele creu, e ele obedeceu. Tem que crer, tem que obedecer. Ele obedeceu, fez o que o Senhor mandou, foi, pegou o barco, levou para o lugar fundo, lá no meio, jogou e por amor. O Senhor Jesus abençoou ele. E a festa foi maravilhosa. E fala que ele chegou as companhias: ei, meus amigos, vem cá, me ajude, porque tem muito peixe na rede. E fala que ele repartiu a bênção. Ele repartiu a bênção porque ele recebeu uma bênção transbordante. E depois que ele repartiu a bênção, ele ouviu a voz da bênção. É por amor. E Jesus disse: Pedro, segue, tu vai ser pescador de homem. E naquele momento, Pedro deixou de lado. Pedro não ficou só na bênção, não. Ele andou com o dono da bênção. Tem pessoa que quer saber bênção, depois só quer desfrutar da bênção, se esquece do bênção, é perigo, irmão. É perigo. Fala que Pedro, ele recebeu uma bênção grande, bênção maravilhosa, onde ele pescou. Mais foi quando o Senhor mandou ele pescar, que ele vai fazer para todos os pescadores. Mas depois veio a prova, ele passou pela prova. Porque ele não estava ligado nas bênçãos. O que adianta quando ele ganha o mundo inteiro perder a sua alma? Fala aquilo. O dinheiro é a raiz de todos os males. Tem pessoa que mata por dinheiro, faz besteira por dinheiro, mas aquele que ama Jesus, que ele que provê na nossa vida. Naquele momento aconteceu algo. Que o Senhor diz: Pedro, me segue, tu vai ser pescador de homem. E Pedro seguiu Jesus. Por amor de Jesus, levantou a igreja. 12, um só que traiu.
Mas quando Jesus estava ensinando, orientando, ele estava na frente do discípulo, estava trabalhando junto. E Jesus era o líder maior do mundo. Estava lá o discípulo de João Batista jejum. E o discípulo também lá dos fariseus, lá daquele mestre da lei, jejum também. E eu tendo jejum, Jesus. Jesus disse, mas como pode jejuar se o novo está presente, a luz maior está presente, mas chegar um tempo que eles vão jejuar. E Jesus estava com o discípulo. Jesus protegeu o discípulo, guardava, estava com ele e fazia milagre, o discípulo aprendendo, crescendo na graça e conhecimento, trabalhando na serra do Senhor por amor. Mas por amor também, Jesus, ele sofreu por nós. Pode chegar um momento que Jesus, ele mandou preparar a ceia, e diz, vai naquela casa tal, e fala para o homem emprestar a casa dele que não vamos ceiar. E quando eles chegaram lá, falaram, Jesus quer a tua casa para nós ceiar. A pessoa disse, pode ficar, pode ceiar com Jesus. Irmão, como é bom, Jesus sabe os corações dos homens que ele pode contar. Jesus está sondando os corações e diz, vai lá que aquele homem vai acender a casa dele. Jesus sabe aquele que ele abençoa e vai abençoar a obra dele. Jesus sabe aquele que toma o dinheiro, mas é um abençoador. Jesus sabe disso. E fala aqui, aquele homem pode ficar aqui, olha a casa aqui, pode ceiar. E fala que Jesus entrou naquela casa, ceia com o discípulo. E fala que teve um lá, o traidor, Jesus nem apontou o dedo quem estava preso, não. Ele só falou, onde você é um me trair? Quem é que está olhando para o outro? Jesus ceiou com eles. Depois da ceia, no outro dia, Jesus sabia que já estava próximo. Próximo o que ele ia fazer pela humanidade, entregar a vida por amor. E fala que Jesus foi orar ao Pai, pegar força espiritual. Subiu no monte do Getsemane. Fala que foi o monte que ele orou e ele estava suando gota de sangue estava saindo sobre Jesus. Naquele momento, Jesus falou para o Pai, Pai, se for possível, faça de mim esse cálice. Mas não faça a tua vontade. Não faça a minha vontade, faça a tua. Olha só. Então, o cálice de Jesus era o cálice, sabe o que? De sangue. Cálice de sangue e sofrimento. Para sair sangue tinha que sofrer, irmão. E estava chegando o momento, a hora que o sangue queria sair do corpo dele, por isso que sua gota de sangue. Ele estava sofrendo angústia, agonia, tristeza, porque ele estava, sabe o que? Ele estava na brecha pela humanidade, pelo pecador, assassino, ladrão, estuprador, homem perverso, idólatra. Jesus estava pagando o preço por toda a raça humana que nasceu do pecado, porque Adão e Eva pecaram e afastaram de Deus, e usaram o pecado da morte. Jesus tinha que morrer, santo, fiel, puro, filho de Deus, tinha que entregar a vida por toda a raça humana. Por amor, Jesus fez. E naquele momento que o sangue já queria sair, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o sangue dele tinha que descer na terra. E fala que quando ele orou a segunda vez, olhou para o discípulo, estava dormindo, irmão. Estava dormindo. Tem pessoa que não aguenta muito tempo, não. Tem pessoa que dorme. Se quando demora uma hora, dorme, já está cansado, aí não quer ir embora. Estava dormindo. E eles orando, uma guerra espiritual, e muito estava dentro do teu mesmo nível. Tem pessoa que ora, tem pessoa que não consegue orar. Tem pessoa que ouve, uma hora e gosta, tem pessoa que ouve meia hora e já quer ir embora, já está cheio, não aguento mais. E Jesus tinha um nível maior, estava uma hora orando ao Pai, o discípulo não conseguiu nem 10 minutos, estava roncando, dormindo, o sono pesou sobre ele. E naquele momento aconteceu algo, e pela terceira vez, o anjo foi e serviu Jesus. Serviu quem? Jesus. E o discípulo estava dormindo, cansado mesmo, o corpo dele não estava aguentando o sono, e Jesus foi para uma batalha. Terceira vez ele recebeu a bênção, o refrigério, ele recebeu Jesus e ele saiu lá forte agora. Forte, e os discípulos foram com ele.
Dormindo mesmo, Jesus levou de si. Dormindo mesmo, aí estava perto de Jesus, que era forte e poderoso, que venceu a batalha. Jesus venceu a batalha e também os discípulos venceram, porque Jesus comprou a briga dos discípulos. Aleluia! Jesus era o líder maior, poderoso Salvador. Lá na frente de mar aconteceu algo. Quando Jesus saiu de lá vem o Judas. Deu um beijo de traição. Cuidado com os abraços com o beijo. Beijo de traição. Beijou, entregou a Jesus, os soldados pegaram Jesus. E Pedro queria defender Jesus. Mas era necessário que ele morresse por nós. Pedro pegou a espada e feriu a orelha do soldado. E caiu no chão, sangrou. Jesus dava uma lição. Jesus dava um ensinamento. Até no sofrimento de Jesus ensinava para nós. Disse Pedro, se eu quisesse proteção, eu ia orar ao Pai, ia enviar 12 legiões de anjos. Irmão, só 2 anos acabou com Sodoma e Gomorra, imagine 12 legiões. Uma legião é 5.000 anjos de guerra, imagine 12 legiões. Então tem milhares e milhares de anjos no céu. Só o anjo, ele vem na terra e traz a sentença de Deus, ele faz. O anjo não briga em serviço. Fala que ele chegou várias pessoas porque queriam, sabe o que? Queriam pegar os 2 anjos, porque a Sodoma e Gomorra era um país de idolatria, homossexualismo. O anjo chegou todo dia dizer, vai brincar com o anjo, balão profeta, na hora o anjo está aqui, acabar com o balão profeta, e a morrinha na hora pagou, e a morrinha deu livramento para ele, porque senão o anjo ia acabar com o profeta que estava desobedecendo ao amor de Deus. Então os anjos são muito poderosos, mas era necessário que Jesus fosse para a cruz. E falou, Pedro, pela espada tu está ferido, pela espada tu vai ser ferido, Pedro. Então Jesus ensina a lei da semeadura. Tudo que tu planta, tu colhe. Todo mundo está plantando. A igreja planta, mas o ímpio planta também. Se dá plantar amor, tu recebe amor. Se plantar ódio, recebe ódio. Se plantar, sabe o quê? Se plantar na área financeira, recebe na área financeira. Tudo é plantação. Se plantar na área espiritual, recebe na área espiritual. Oração. Plantou oração, recebe resposta de Deus. Tudo é plantação. E ele falou a semeadura da plantação. Pedro, tu tem que saber plantar. Tu vai plantar o mal, tu vai colher o mal. Então hoje nós temos que saber plantar o amor, a misericórdia, ajudar o próximo, porque lá na frente nós vamos ser ajudados. Tudo que nós plantar, vamos colher. E por amor, Jesus estava sofrendo, mas por amor, estava ensinando, estava curando, estava dando livramento. Lá na frente mais, pegaram Jesus, levaram ele para quem? Para as autoridades. Mas as autoridades ouviram a voz de Jesus. Então, filho de Deus, tu dizes. E na hora, a autoridade lavou a mão, o governador lavou a mão, porque era sangue inocente. Mas naquele momento, pegaram Jesus, levaram ele, mas Jesus, antes de ser levado, Nicodemos, não é Nicodemos não, Barrabás. Sabe o que aconteceu com Barrabás? Um prisioneiro que o libertava, que era Páscoa. Naquele momento, Jesus ficou no lugar de Barrabás. Porque o povo escolheu, quem é que você quer que solta, Jesus ou Barrabás? E o povo diz assim, Barrabás, por que não fomos fazer com Jesus? Ser é crucificado. Naquele momento aconteceu algo que, aleluia, que pegaram Jesus para crucificar, mas Barrabás foi livre. Porque Jesus, ele deu uma oportunidade para Barrabás não morrer na cruz. Jesus morreu no lugar de Barrabás, de milhares de pessoas. E naquele momento, pega Jesus, leva Jesus e fala que ele rasgaram a roupa de Jesus. Jesus, ele ficou com o corpo dele aparecendo porque rasgaram a roupa de Jesus. Mas hoje nós temos roupa.
Porque Jesus dá vertigem para nós. Por amor, rasgaram de Jesus para não ter roupa espiritual, para ter vestimento de poder. Por amor, levaram Jesus, tiraram a sorte pela roupa, colocaram uma coroa de espinho, Jesus suportou, sangrou, sai sangue da cabeça dele. Hoje não tem uma coroa. Hoje você é príncipe, precisa de Deus. E Jesus fala, guarda o que tu tem, para que ninguém tome a tua coroa. Hoje nós somos herdeiros do reino do céu, porque Jesus, nosso irmão, veio nessa terra entregar a vida por nós. Aleluia, glória a Deus. E fala que eles bateram na cabeça de Jesus. Com uma vara, uma ripa, bateram, cuspiram no rosto de Jesus. Por isso que Jesus nos ensina que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas é contra a principal e a potestade, contra o espírito maligno que vem contra nós. Por isso que Jesus nos ensina, se baterem no teu rosto, dá o outro lado. Por isso que Jesus nos ensina a amar nossos inimigos, o ser humano, orar por ele, aquele que calunia, aquele que fala mal, orar na pão da água para ele, orar por ele, para Jesus só vai libertar ele, que está usando aí é o espírito maligno. Por isso que Jesus nos ensina hoje. Amar quem está perto de nós, que nos dá presente, é fácil. Amar o filho é fácil. Amar a esposa que está junto é fácil. Eu quero ver amar os inimigos. Mas Jesus manda, e nós temos que obedecer. Os inimigos do ser humano, orar por eles, para que ele venha ser salvo e liberto, porque também nós éramos pecadores, por amor de Deus nosso amor, hoje nós temos que também levar a palavra para os pecadores. E aquele que se arrepender vai ser salvo e liberto e transformado. Por amor Jesus caminhou, por amor Jesus sofreu, por amor pegou, sabe o que? Chicotada sobre o corpo. Mas foi chicotado para se cumprir a palavra, que ia ser moído pela nossa transgressão de iniquidade, pecado. Moído. Me lembro quando eu como picadinha, a pessoa pega a carne e moe tudinho. Como não ficou o corpo de Jesus? O carrasco chicoteando, ando direto. E fala que na ponta do chicote tinha, um fala que tinha uma ponta de aço. Algumas pessoas que estudam a história, que quando pegava assim, puxava e arrancando as carnes, era pedaço de carne sendo arrancado com sangue caindo. E ele sofreu muito por nós. Fala que ele era homem de dor, sofreu por amor, para trazer hoje nós a sua presença e nos dar alegria. Porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria pelo amanhecer. E fala que o corpo dele sangrou, saiu um pedaço de carne, e fala que o Senhor, ele suportou 40 chicotadas, mais 40, irmão. Foi muito chicotado, da cabeça até os pés dele, chicote, panturrilha, peitoral, costa. Fala que ele ficou desfigurado. O semblante dele estava tudo, sabe, ninguém estava conhecendo direito ele, não. Ficou com o semblante meio feio, meio desfigurado. Mas as pessoas conheciam ele porque sabiam que era ele que estava lá. Sabiam que era Jesus que estava chamando de Jesus. O nome dele estava sendo pronunciado pelas bocas de muitas pessoas que queriam ver o mal. Uns queriam ver o mal dele, zombavam, criticavam dele, mas ele estava o quê? Na missão. A missão dele era essa, carregar a cruz. E depois disso, a cruz ele carregou a cruz, caía, se levantava, mas ele perseverou carregando a cruz. Por isso que ele fala, aquele que venha por mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Então hoje também nós temos uma cruz. Qual é a cruz? Tem pessoa que diz, a cruz é meu marido, a minha mulher que não estava servindo a Deus. Não é não. Isso não é cruz não. A cruz é o chamado que Deus chamou, salvação individual. A salvação individual, a missão individual, aquele que busca e encontra. O Senhor chamou cada um de nós. E a cruz é o chamado que tem na tua vida, que tu tem que carregar o chamado. Carregar o chamado. Porque ele te dá força, ele te capacita, ele te
dá sabedoria e entendimento, Ele te dá dom espiritual, Ele te dá tudo, crescimento, Ele te dá para ti a unção para te fazer a obra, é o chamado. Então a missão dele era essa, morrer por toda a raça humana. Ele carregou a cruz e foi aonde? Para o monte. Agora é outro monte, não é mais o Getsemane. Agora é o monte, sabe do que? Da caveira. Monte da caveira onde morria, sabe que é homens cruéis, assassinos, homens maus que morriam, homens que faziam coisa terrível, que Roma mandava pendurar naquele local, monte da caveira. Mas Jesus santo, fiel, puro, Jesus estava lá, subindo e subiu, carregou a cruz, e chegou lá, colocaram ele no meio. Irmão, Jesus, Ele fala para nós, Deus Pai fala para nós que nós temos que ser crente águia. Crente águia, irmão, porque Ele dá visão para nós, visão de Deus para nós. E nós dá tudo isso. E fala que Moisés foi um crente águia. Por quê? Porque ele fez a vontade de Deus, cresceu, tinha intimidade, subiu na montanha. E fala que lá no topo da montanha, ele viu a terra prometida e Deus disse, Moisés vai comigo. Fala que ele ficou no topo da montanha. O corpo dele caiu, e o anjo levou, procuraram e não encontraram Moisés. Crente águia. Tu não encontra águia na terra, não. Só encontra o passarinho. Águia, ela dá o último voo mais alto e a montanha mais alta ela fica. E fala que Moisés crente águia. Que falar de Elias também foi arrebatado. Calma de fogo. Crente águia. E Jesus também, filho de Deus, poderoso, que subiu lá no monte da caveira, subiu mais na cruz, ficou, sabe que é do alto. E fala que lá ele abriu os braços para a humanidade, de meio-dia até 3 horas da tarde, numa sexta-feira, onde escureceu, onde o sol perdeu o brilho, porque o maior estava lá, Jesus Cristo, poderoso, Jesus Cristo, Filho de Deus, Jesus Cristo, o Criador do sol, estava lá e o sol perdeu o brilho. Ele reconheceu, porque até a natureza sabe, até o vento obedece à voz de Jesus. Porque ele parou o vento pela poder da autoridade dele. Acalma o vento, acalma a tempestade, e também o sol perdeu o brilho, ficou escuro. Porque o Filho de Deus está onde? Está na cruz, entregando a vida por todos. E fala também que choveu, a chuva caiu sobre o corpo de Jesus. O corpinho de Jesus estava cegando, a chuva foi limpando, até choveu um pouco, foi passando mais. Chuva desceu sobre a terra, e chuva, choveu, e fala que a terra tremeu, a natureza estava, sabe o que? Estava vento, estava em movimento, a natureza se movimentou, porque o Salvador estava na cruz, o Salvador está entregando a vida por toda a raça humana. E quando teve o terremoto, balançou tudinho. E naquele momento, o véu se rasgou de cima para baixo, onde todo mundo tem acesso à salvação de graça. Basta crer, basta correr para Jesus, fazer uma aliança e vai ser filho de Deus, vai ser filho do céu. Basta começar a buscar o Senhor e vai ter comunhão, porque o céu está aberto para o homem estar orando e recebendo comunhão com Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Naquele momento, quando o céu se abre, rasga as cortinas. Você tem olha, verdadeiramente esse é o Filho de Deus. E quando ele fala isso, irmão, fala que o Senhor fala, sabe que é a língua hebreia. E naquele momento falaram assim, ele está chamando por Elias. Elias vai ajudar ele. Mas no nosso português era essa voz que ele está falando. Deus meu, por que tu me desamparaste? E naquele momento, o pai não desamparou não o filho. Era necessário o filho ficar só um pouco na cruz. De ele ir até 3 horas, sofrendo. E naquele momento, o pai estava no controle de todas as coisas. E naquele momento deram vinagre para Jesus.
E Jesus, ele olhou para o céu e disse: Pai, está consumado, te entrego o meu espírito. Jesus disse: Pai, cumpri a missão, eu te entrego o meu espírito. E naquele momento, fala que Jesus partiu. Aleluia, O espírito dele, ele entregou. glória, glória. Mas teve salvação, porque antes dele ir, o da direita falou: Jesus, lembra de mim quando entraram correndo? Hoje mesmo entraram correndo comigo. Um foi salvo da direita, todos zombou, ficou. A salvação individual. Aquele que zomba é perigo. Aquele que zomba de Jesus, cuidado. Agora aquele que clama por ele, pede ajuda e Jesus ajuda. Um foi salvo e outro ficou gritando o sofrimento. E depois que entregou o espírito dele, Jesus foi até o inferno. Tomou a chave da morte. Jesus tem a chave da morte e do inferno. Jesus tem duas chaves. É o da morte e do inferno. Para a morte levar alguém tem que pedir permissão para Jesus. A morte chega e Jesus está calado, ele não quer nada contigo, está só pecando, não quer nada contigo, não quer nada de dar. Mas se tiver alguém orando, Jesus diz: não, a mãe está orando, não, o pai está orando, não, o irmão está orando, não pega sal. Irmão, por isso que é bom orar pela nossa família, por isso que é bom orar pelos teus irmãos, pelo teu pai, pela tua mãe, por isso que é bom você orar, porque a tua oração tem efeito. O inimigo pede algo, mas o Senhor, ele tem a chave, Jesus, da morte e do inferno. Ele é soberano. Ele fala para nós orar para a nossa família. Cremos que Jesus será salvo pela pancada, a oração. E naquele momento, Jesus, ele ficou só. O sábado ficou silêncio, colocaram soldado para ver lá a caverna que Jesus tinha ganhado, sabe que de José de Matéria comprou uma caverna zerada para Jesus. Ficaram sepultados só o sábado, que domingo ele ressuscitou de manhã cedo. Carlos Três Maria foram levar perfume para colocar no túmulo. Chegou lá, irmão, estava aberto a boca da caverna, estava aberta a bocona lá onde Jesus estava, e a pedra estava no lado. E fala que o anjo foi lá, poderoso, tirou. E os soldados de Maria, ficaram todos paralisados. O capeta, Satanás, quando está dormindo, ele vai lá para ver toda pessoa que só quer sair, não consegue ficar lá, quer se mexer. Oh Deus, Deus misericórdia, Jesus, até Jesus ir e tirar a Maria, o anjo paralisou todos os soldados. Já teve essa batalha? Já teve. Ninguém querendo me paralisar para mim. Jesus me ajuda. Pai, Jesus veio e eu me acordo. Então o homem ele deu paralisou. Quando os soldados ficaram todos caídos, desmaiados, sem poder fazer nada, sem poder se levantar, sem poder pegar na espada. Só o anjo fez isso. E Jesus lá, depois saiu de lá. E depois Maria encontrou com Jesus. E o anjo lá pregou ainda, antes de Maria encontrar com Jesus. O anjo falou: o que é que vocês procuram? Estão procurando Jesus, mas não está escrito na Escritura que ele ia morrer, o terceiro dia ressuscitar. O anjo ainda pregou a palavra, que não é nem o anjo pregar, é para nós pregar a palavra. Aí, lá na frente de Maria, Jesus chega: Maria, e Maria é tua, Jesus vai abraçar, não me detém ainda, ainda não chegou a minha hora ainda. E partiu, fala com o discípulo, o encontro dele, e elas saíram falando para o discípulo, e ainda falou: olha, fala para Pedro que eu quero também que esteja na reunião, porque Pedro tinha negado em Jesus 3 vezes. O galo cantou, Pedro disse: estou contigo, se for para morrer, eu morro contigo. Que nada, Pedro, não diga o galo cantou também negado 3 vezes. O galo também cantou, Pedro negado 3 vezes Jesus, mas Jesus não desiste de Pedro. E quando você está vivo, Jesus não desiste de ti, quer te usar, não adianta fugir, porque Jesus está de olho. E Pedro já tinha até fugido. Disse: não esqueça de Pedro. E quando Pedro estava lá, Jesus foi lá com ele. Orientou Pedro, aconselhou, e a maternidade que não mora aí, agora passa. Se ele falar nem, a fonte está aqui. Porque Jesus fala que nós somos só instrumentos.
E naquele momento, Jesus chegou com o discípulo e falou: todo o poder está sobre mim, todo o poder do céu, da terra e debaixo da terra está sobre mim. Poder e autoridade, mas eu vou delegar para vocês. Ele delegou poder e autoridade para a igreja, para nós. Hoje nós estamos aqui com poder e autoridade. Porque Deus delega poder e autoridade para pastor, presbítero, evangelista, diácono, obreiro da casa do Senhor. Tem poder e autoridade, porque Deus te dá, Jesus te dá e delega poder e autoridade. Só que ele foi com Pedro e falou: Pedro, tu me amas, Senhor, eu te amo, então apacenta minhas ovelhas. Irmão, esse amor é maior. O amor é maior que eu fale a língua dos homens e dos anjos. Se não tiver amor, nada disso me serve. Ainda que eu tenha dom de profecia, ainda que eu faça caridade, mas se eu não tiver amor, nada disso me serve. Porque o amor é maior do que eu dou. O amor é maior. Por isso que Jesus falou: Pedro, comigo, eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Só quem ama apacenta. Só quem ama cuida da família. Primeira igreja é a família. Se a família vai bem, a igreja vai bem. Aleluia! E o amor é algo que nós precisamos receber na fonte que é Deus. Deus é amor, Jesus é amor. Agora está passando para o discípulo amor. Tu me ama, então apacenta as minhas ovelhas. 3 vezes ele perguntou a Jesus. Pela terceira vez, Pedro quebrantar disse: Senhor, tu sabe todas as coisas, tu me sonda, tu sabe que eu te amo. Pedro se converteu e disse: agora apacenta minha ovelha. Uma pregação, 3.000 almas aceitaram Jesus. Glória a Deus! Porque a promessa é essa: tu vai ser ganhador de alma, pescador de gente. Glória, glória, glória. Fique em pé nessa noite. Você vai ceiar com Jesus. Você vai renovar aliança com Jesus. E através da aliança você vai receber poder, autoridade, unção, presença de Deus. Você vai receber nessa noite. Porque hoje é noite de ceia. Aleluia. E ceia é fazer memória. Lembrar de Jesus que Ele tem feito por nós. Glória a Deus. Quero convidar o diácono Brito, a pastora Augusto, que vai estar ceiando. Aleluia. Entregando para vocês a ceia. Aí está o pão. O diácono vai pegar, aleluia, o pão. Aleluia. A pastora, aleluia. Augusto vai pegar, aleluia, também aí. Aleluia. O suco da uva. E vamos ceiar junto. Então põe o suave de uma reunião, porque nosso Senhor ordena a bênção. Estamos juntos na oração, na meditação da palavra e na ceia também com Jesus. Está consagrado em nome de Jesus. Esse pão que sai do natural, venha para o espiritual. Esse suco da uva que saia do natural, venha para o espiritual. E nós vamos ceiar nessa noite com Jesus. E você que já foi batizado nas águas, você que tem aliança com Jesus, você pode ceiar. É uma vez no mês, você pode ceiar conosco, porque ceia, aleluia, é renovação de aliança. Ceia, aleluia, está, aleluia, ceiando com Jesus. Aquele que ceia tem parte com o Senhor, tem parte na unção da presença, tem parte você herdeiro do reino do céu. Jesus está aqui, é teu pastor e nada te faltará. Aleluia. E a primeira oração, ora aí. A primeira oração é tua. A primeira oração é cada um tem que orar. Examina o homem a si mesmo, para que coma o pão. Aleluia, que a ceia, o cálice que está escolhendo o sangue de Jesus. Examina o homem a si mesmo. Como é que está o teu altar diante de Deus? É tu que tem que orar ao Senhor. Se você pecou, corre para Jesus, advogado fiel. Filhinho, não pequei, mas se você pecar, corra rápido para Jesus, porque o sangue dele te purifica, te santifica e te justifica. É o sangue de Jesus. Glória a Deus. Santo Deus, poderoso Deus. Nessa noite, noite de ceia, olha para a tua igreja. Eu não sei como foi, Senhor, a caminhada de caminhão, o Senhor sabe. Eu não sei como foi o dia a dia, como foi o começo da semana, agora, Senhor, aleluia, é o primeiro dia da semana. Eu não sei como foi, mas o Senhor sabe. Ó Deus, a tua igreja pecou, vacilou, é com a boca, com o olho, é com a cabeça, é com a mente. Tem misericórdia da tua igreja.
cobre com o teu sangue. Tenha misericórdia, Senhor, da tua igreja, sobre o corpo de Cristo. Teu cabeça, Jesus, nós somos membros do corpo de Cristo. Ó, Senhor, perdoa a tua igreja. Perdoa, Senhor, se pecou com palavra, com pensamento, se pecou com oração, se pecou, Senhor, pelo poder, tem misericórdia, perdoa a tua igreja, Senhor, porque não vamos ceiar, Jesus, pela fé. É pela fé que nós vamos ceiar. Nós cremos, Senhor, pela fé, que o teu sangue nos cobre, o teu sangue nos purifica, santifica e unifica. Jesus é poderoso, eu creio, Senhor, que o Senhor está presente nesse lugar. E eu creio que hoje é noite de aleluia, de renovação de aliança. O Senhor é nosso pastor, tem uma aliança eterna contigo. O Senhor é nosso Salvador, Jesus poderoso. Aleluia. Nessa noite, você que ceia, vem marchando, vem na fé, vem crendo. Aleluia, que o Senhor, aleluia, te lava com sangue e purifica. Vem, o irmão vai te servir aí. Aleluia, vai pegando aí. Aleluia. Pega aí, vamos ceiar junto. Pega, aleluia, o cálice. Aleluia, que é o suco da uva que se mordida ao sangue de Jesus. E o pão que é o corpo de Jesus. Aleluia. Fazer isso em memória de mim. A palavra de Deus fala que na noite que Jesus foi traído, ele pegou o pão. Ele pegou o pão, pega o pão aí. Ele deu graças a Deus. Obrigado, Deus, por esse pão. E Jesus, ele distribuiu para os seus discípulos. Jesus está aqui. Jesus está na minha vida. Jesus está na vida do diácono Cristo, da pastora Augusto, na tua vida. Jesus está na vida daquele que está aqui reunido para ceiar. O Espírito de Deus está na igreja. O Espírito de Deus. Jesus não deixou nós órfãos, foi para o Pai. Ele enviou o Consolador, o Espírito dele. Nós temos o Espírito de Deus. Aleluia, que é o nosso Pai. Deus é Pai, o Espírito de Deus é conosco. E ele fala, aleluia, é para nós comer o pão, é em memória dele. Pode comer o pão, e em memória do Senhor, como o pão pensando em Jesus, porque você tem uma aliança com Jesus. Essa aliança é uma aliança eterna. Jesus é uma aliança eterna, através, aleluia, desse aqui do pão, que é o corpo dele. Você é do corpo de Cristo. Você faz parte do corpo de Cristo. Qual o pão aí? Você é o corpo de Cristo. Você faz parte do corpo de Cristo. Você é o corpo de Cristo. Você é membro do corpo de Cristo. Você é o olho, você é a boca, você é o ouvido, você é o pé. Você faz parte do corpo de Cristo. Aleluia. Então, deixa Deus te usar. Você faz parte do corpo de Cristo. Você tem uma missão. Aleluia. Fazer a vontade de Jesus. E já lhe falou também na noite que ele foi traído. Ele pegou o cálice da uva e falou: esse aqui é o meu sangue. Uma nova aliança que eu faço com vocês. Uma aliança de sangue. É o sangue de Jesus. Não é mais o sangue do bode, do carneiro. Não é não. É uma nova aliança. Jesus, ele sofreu, sabe, o sangue dele, é o sangue de Jesus, uma aliança de sangue, ele ressuscitou, ele está vivo, uma aliança de sangue, pode tomar aí. Lembre que você tem uma aliança de sangue, uma aliança de sangue com o Filho de Deus. Jesus te comprou, não foi com ouro não foi com prata, não foi com petróleo. Jesus te comprou com o sangue dele. A aliança de sangue, fomos comprados pelo sangue de Jesus. E nós cremos nesse sangue, nós cremos. Jesus está presente. Aleluia. Aleluia. Agora é você, Jesus. É você, Jesus. Aleluia. Fica à vontade. Já temos ainda 1 minuto para orar. Aleluia. Fica à vontade. Se dá logo no joelho. Se quiser agradecer. Aleluia. Faça algo, Jesus. Aleluia, Jesus. Aqui eu posso pular com Jesus. É o teu momento com ele. É o teu momento com Jesus. Aleluia. Aleluia. Quer adorar? Faça algo. É o teu momento com ele. Ele está aqui. O Espírito do Senhor está nesse lugar. Aleluia. Ele falou: ficai em Jerusalém, até que do alto se caiar o vestido de
está enviando fortalecimento, enviando alegria, paz, enviando a unção, enviando a unção que fala diferença. Ficar em Jerusalém até que novos será revestido de poder, revestido de poder. Aleluia. O pastor, ele queima lenha. O que eu faço é queimar lenha. O pastor queima lenha. Fala que o fogo arderá continuamente no altar e não vai se apagar. Mas o sacerdote coloca a lenha. A lenha, é eu e você que tem que queimar a lenha. O pastor é aquele que queima a lenha. Lenha é oração, é busca. É oração, é busca, é clamar, é invocar o nome do Senhor. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, será fortalecido. Mas João Batista falou: velho que é mais poderoso do que eu não sou digno de tirar a sandália dos pés dele. Esse batiza com fogo, esse redorme com fogo, esse faz de nós namorados de fogo, esse é Jesus Cristo poderoso. Queima a lenha, irmão. Adore, glorifica, busque. Queima a lenha, irmão. Queima a lenha, porque o fogo ele só vem quando queima a lenha. Aleluia. Queima a lenha que tem ódio. Tem ódio. Onde tem ódio tem fogo. Onde tem ódio tem fogo. Queima a lenha. Fala como Jacó: não te largarei quando tu não me abençoares. Fala como Jacó, que brigou com o anjo a noite toda. Deixa eu embora, não te largarei enquanto tu não me abençoares. Tenha fome e sede por Deus. Você está no melhor lugar na presença do Senhor. Para buscar Ele. Buscar Ele. Seja renovado nessa noite. Seja renovado nessa noite. Seja cheio nessa noite. Ele é a fonte, Jesus é a fonte. Ele fazer o nome dele, vocês são ramos. Eu sou o leiro, vocês são o vaso. Eu sou a fonte de luz maior e vocês são a luzinha do mundo. É Jesus poderoso. Crê nele nessa noite. Crê nele nessa noite. Busca ele. Se tu crê, tu verá a glória de Deus. Se tu crê, tu é batizado. Se tu crê, tu é renovado. Se tu crê, aleluia, tu recebe. Se tu crê, aleluia, vem para ti a ordem sobre a tua cabeça. Você é Deus do reino do céu. Tudo que é de Jesus é nosso. Tudo que é nosso de Jesus. Nós somos o templo do Espírito de Deus. Então te enche nessa noite do Espírito de Deus. Fala que eles estavam reunidos em oração. De repente, aleluia, veio um barulho, um som impetuoso, aleluia, que encheu toda a casa. E fala que eles falaram, diga, aleluia, de fogo. Se é língua de fogo, fala a língua de fogo. Você foi batizado no Espírito de Deus, então fala a língua do céu, fala a língua do Espírito, fala a língua de fogo. Deixa o fogo sair da sua boca, deixa o fogo do Senhor arder de dentro para fora, porque o maior está aqui, é o Espírito de Deus, aleluia, que enche e transborda cada pessoa. Aleluia, glória a Deus. Te enche nessa noite, te enche do Espírito, para profetizar do Espírito, para pregar a palavra, te enche do Espírito nessa noite. Estamos no melhor lugar, na casa de oração, para renovar a nossa aliança com Jesus, renovar a unção, renovar vinho novo, Ele dá o melhor, Jesus dá o melhor vinho novo para nós. Aleluia, glória a Deus. Há uma unção nesse lugar, há uma unção nesse lugar, há uma unção nesse lugar. Está sentindo a unção? Está sentindo a unção?
Aleluia. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado pela tua presença. Obrigado pelo teu Espírito que habita em nós. Obrigado pela alegria. Obrigado pela paz. Obrigado pelo fortalecimento espiritual. Obrigado pelos irmãos que estiveram conosco. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está conosco, teu Espírito Santo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o Salvador, meu Pai, Senhor. Obrigado pela noite abençoada, pelo banquete espiritual. Obrigado. Obrigado pela minha esposa que está do meu lado. Obrigado pelos irmãos que estiveram aqui conosco juntos. Obrigado. Sou muito fala de tudo, irmão de união, porque nosso Senhor ordena a bênção. E eu creio que a melhor bênção é a tua presença na nossa vida. É a presença do teu Espírito conosco. Aleluia, é o nosso Pai, Espírito do nosso Pai eterno, que habita dentro de nós. Aleluia, casa, aleluia, de barro, mas tem uma alma, Senhor, que é eterna. Tem um Espírito dentro de mim, o Espírito, Senhor, aleluia, que o Senhor me deu uma alma que, aleluia, te ama e quer mais do teu amor, quer mais, Senhor, enche-me nós desse amor, porque as três coisas que vai andar conosco é a fé, e nós cremos que o Senhor toda a fé, que não deixou de fé nessa noite. Fé para, aleluia, tocar no Senhor e receber virtude nessa noite. Obrigado. Obrigado, porque o Senhor, aleluia, da deixa de esperança. A nossa esperança é essa. Um dia reinar no teu reino, o reino eterno do Senhor prometeu na casa do Pai é muito morada. Obrigado pela promessa, nós estamos andando contigo, caminhando até chegar no teu reino, o reino do céu conquistado com esforço. Obrigado, Jesus. O Senhor falou, guarda que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. A nossa coroa é a intimidade contigo, a aliança contigo, é o nosso nome escrito no livro da vida. Somos cidadãos do céu, somos na terra, para poder o reino do Senhor. Nós vamos na terra, Senhor, com poder, autoridade não sou, para fazer a tua obra. E também, aleluia, Senhor, e também está todo dia preparado para o arrebatamento que vai acontecer. Aleluia, eu creio que em qualquer momento o Senhor pode arrebatar a tua igreja. Geração vai e geração nasce, mas o Senhor permanece para sempre. O teu reino é o reino eterno, é o teu reino de paz, de alegria, de justiça, Jesus. Obrigado. Obrigado, Jesus. Faz o maior desse trem do amor. A fé, a esperança, o amor. Mas o maior desse trem do amor. Obrigado, Deus Pai, porque o Senhor nos ama. Obrigado, Jesus, pelo teu amor, que o Senhor nos ama. Obrigado, porque a tua igreja é cheia de amor para fazer o teu ID, para levar a tua palavra, para orar, para estar na tua presença. Cheia de amor. Quem ama quer ficar perto. Quem ama quer ter comunhão. Cheio de amor. Querer mais do teu amor. Já deixa do teu amor, porque o teu amor permanece para sempre. Porque Deus amou, e Deus nos ama. E eu creio também que a igreja do Senhor vai ficar transbordando de amor, porque quem ama paga o preço. Quem ama, aleluia, ora. Quem ama, aleluia, suporta. Porque o amor tudo sofre, tudo espera e tudo suporta. E é o amor de Deus. E é o amor. Obrigado, Senhor, pelo teu amor. Tomo posse do teu amor. Aleluia, tomo posse do teu amor. Porque o Senhor, aleluia, nos chamou para estar, aleluia, amando o Senhor, trabalhando por amor, pregando por amor, adorando o Senhor, andando contigo por amor. Porque o Senhor é Deus de amor. Obrigado. Aleluia. Aleluia. Proteja a nossa casa, Senhor, a nossa família. Eu creio na promessa, creio no Senhor Jesus será salvo a tua casa, salva a nossa família, salva os seus filhos, salva, Senhor, aleluia, meus primos, vai salvando os filhos, aleluia, dos irmãos, vai salvando, Senhor, aleluia, família pretela, meus primos, meu tio, minha tia, vai salvando família pretela. Eu creio na promessa, creio no Senhor Jesus será salvo tu e a tua casa. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Eu creio que o Senhor vai salvar os moradores desse bairro aqui, Zona Norte, Sul, Leste, Oeste, Macapá, Santana, Brasil, Nações, vai salvando, curando, libertando, que tua
missão externa, Senhor, sendo realizada através da tua igreja. Em nome de Jesus, obrigado, obrigado, obrigado. Dá uma noite abençoada, debaixo do teu sangue. Eu creio que teus olhos estão ao nosso redor para nos guardar e proteger. Em nome de Jesus. Levanta a mão para cima para receber a bênção apostólica do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o grande amor de Deus, que a graça de Jesus Cristo, a unção do Espírito Santo esteja sobre a igreja, hoje e para sempre. Amém. Aplaude Jesus forte. O Senhor é o pastor, Salvador, mestre, Jesus Cristo, caminho, a verdade e a vida. Amém. Quero falar para os irmãos, aleluia, que nós estamos aqui, quarta-feira, culto, aleluia, da família seca, culto de Jesus Salva, por liberta, domingo, culto de ensinamento, 7 horas começa. Aguarde aí que vai ter um lanche para nós, amém? Glória a Deus, aleluia. Aqui é como de oração do partido pão e do partido lanche. Glória a Deus, aleluia.